Boa noite a todos. Estou aqui. Boa noite, Simone, tudo bem? Que bom ter você aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vânia, que bom ver você aqui. Seja bem-vinda. Tirei esse momentinho hoje para trazer uma palavra, uma reflexão para nós nessa noite. O devocional nosso hoje falou um pouquinho sobre semente da fé. E a frase que eu tenho para nós hoje, para a gente refletir aqui um pouquinho nessa noite é: não adianta ter semente da fé se ela não chegar no solo da ação. Então, meu querido, minha querida, você que está aqui hoje, eu quero convidar você para refletir sobre essa verdade profunda. Essa verdade que desperta nosso coração. Do que adianta eu ter uma semente na mão se ela nunca chega na terra? Quantas vezes guardamos no coração sonhos, promessas, propósitos, projetos, e a gente guarda no coração e é uma semente que a gente tem, mas a gente não lança ao solo. Quantas vezes a gente guarda, quantas vezes a gente engaveta nossos projetos, nossos sonhos? Parece que apenas fica ali como algo longe, como algo distante, que não vai alcançar, que não vai realizar. Então eu quero que você reflita comigo hoje sobre essa frase, né? Essa frase: a palavra sem ação é como uma semente que ela nunca foi plantada. E vai além dos nossos sonhos, vai além dos sonhos pessoais. Ela vai falar sobre nossas escolhas diárias, o que você tem escolhido no seu dia a dia. Por menor que seja a sua escolha, por melhor que seja a sua semente, ela vai estar em terras fértil, ali em terra fértil, onde vai crescer, onde vai brotar, vai crescer, ou vai estar dentro de uma gaveta, vai estar dentro de um armário, onde você guarda essa semente e o único potencial dela é morrer. Por quê? Porque ela vai estar longe da luz, ela vai estar longe daquilo que dá vida. Então Deus, Ele nos deu sonhos, Deus te deu sonhos, Deus te deu talentos, Deus te deu missões aqui na terra, e não para que eu e você venhamos esconder, mas para que nós venhamos colocar em ação. Então, assim como uma semente só frutifica quando é lançada na terra, quando ela é regada, quando ela é cuidada, a nossa fé e os nossos propósitos também só se realizam quando saímos do lugar da fala e entramos no campo da prática, né? Quando nós colocamos em prática tudo isso que a gente sonha, tudo isso que a gente busca. Então plantamos em nós mesmos mudanças que começam no interior. Então, antes de querermos transformar o mundo, antes da gente querer transformar tudo à nossa volta, nós precisamos o quê? Permitir que Deus transforme a nossa mente. Talvez a semente que você precisa plantar hoje, talvez a semente que você precisa lançar em terra seja a disciplina, né? Talvez você precisa ter disciplina. Você precisa talvez orar mais e reclamar menos. Você precisa ter coragem para perdoar aquela ferida, né, antiga. Perdoar aquela pessoa que talvez te feriu há tanto tempo. Você precisa ter humildade para reconhecer que precisa mudar. Então não adianta eu orar por paciência se não exercitarmos esse autocontrole. A fé, ela exige movimento. E o crescimento espiritual não acontece por acidente, mas por decisão. Então, quantas vezes, Valéria, que bom ver você aqui. E dando continuidade, quantas vezes ouvimos a voz de Deus, sentimos o chamado dele, mas ficamos paralisados no campo das intenções. Eu tenho a intenção, mas eu não faço. Eu tenho a intenção, mas eu não pratico. Então, a palavra nos ensina que a fé sem obra, ela é morta. E essa frase que meditamos hoje, sobre essa semente que você tem, mas ela nunca é lançada no solo da ação, ela ecoa
com a mesma sabedoria, uma palavra não vivida é como uma semente não plantada. Tem vida, tem potencial, mas não floresce. Então, uma semente plantada não beneficia apenas o agricultor, mas ela vai alimentar, né? Ela alimenta, ela dá sombra, ela multiplica vidas. E da mesma forma, nossas atitudes não são só para nós. Um sorriso pode ser água em terra seca para quem está desanimado. Uma palavra de ânimo pode ser um adubo ali que faltava na fé daquele irmão, daquela irmã. Um ato de serviço pode ser a demonstração da prática do amor de Cristo. Então nós precisamos estar atento a isso, plantando no outro ações que geram frutos no coração alheio. E há um paradoxo aqui que eu quero falar sobre essa questão desse amor que a gente tem para com o outro. Muitas das vezes a gente quer ajudar e querer ajudar tanto que, sem perceber, acabamos atrapalhando. Como assim? Talvez você vai falar assim, como assim, Luciane? Quantas vezes, com a melhor das intenções, nós fazemos para o outro o que ele precisa fazer por si mesmo? Quantas vezes? Sabe, eu quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes nós, com as melhores intenções, com os melhores sentimentos, nós fazemos para o outro o que ele precisava fazer por si mesmo? Quantas vezes, em nome do cuidado, nós roubamos a oportunidade do crescimento alheio? Às vezes aquela pessoa precisa passar por aquela situação, mas eu, em nome do amor ao próximo, em nome do amor, eu cuido, eu controlo, eu faço tudo, mas eu estou impedindo ele de crescer. O perigo do amor que aprisiona. Sabe? A natureza, uma planta, pensa bem comigo, a natureza, uma planta, uma semente, quando você planta, quando você coloca ela na terra e você rega ela com excesso, ela recebe água com excesso, ela recebe adubo com excesso, tudo em excesso, o que vai acontecer com ela? Ela apodrece, ela morre. Ela apodrece. Então na vida espiritual acontece o mesmo. Quando fazemos tudo no lugar do outro, nós impedimos que ele venha desenvolver, que ele venha crescer. Entendeu? A gente impede o crescimento dele, a gente impede o desenvolvimento dessa pessoa. Por quê? Porque sempre damos a solução pronta. E aí, em vez dele ter fé em Deus, ele passa a ter fé em você. Quando você faz tudo para o outro, ele já não vai mais buscar em Deus, ele vai buscar em você. Porque ele aprende a depender de nós, a depender de mim, a depender de você e não de Deus. E aí o que acontece? A responsabilidade, né? Porque nós assumimos as consequências no lugar dele. Então ele vai sempre buscar em você. Ele vai sempre estar buscando em você, em vez de buscar no Senhor, em vez de buscar em Deus, sabe? Ele aprende a depender mais de mim, ele aprende a depender mais de você. Então, ser bom demais pode ser um disfarce para o controle. Ser protetor demais pode ser uma forma de não deixar o outro errar, o outro aprender, o outro crescer, o outro amadurecer. E nós não podemos agir dessa forma. Ser bom demais pode ser um disfarce para controlar tudo à sua volta. Pode ser uma forma de não deixar o outro errar, o outro aprender e assim amadurecer. E uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, muito para mim mesmo, sabe? Para que o outro cresça, eu preciso mudar primeiro. E aí vai algumas sementes que precisam ser plantadas em solo próprio do meu coração e do seu coração. Humildade, reconhecer, eu não sou o salvador da terra, você não é o salvador da terra. Não adianta você querer resolver os problemas de todo mundo, você não é o salvador. Não tome o lugar de Deus aqui na terra. Não tome o lugar do Senhor aqui na terra. Jesus, ele é o único salvador e nós somos instrumentos e não a fonte. A fonte é Cristo. Então, quando viramos facilitadores da vida alheia, o que acontece? Inconscientemente, ocupamos o lugar que não é nosso.
Deus não nos chamou para carregar o fardo dos outros, mas para ajudá-los a carregar o próprio fardo. Então nós precisamos entender isso. Eu não vou ocupar o lugar de Deus. Nós precisamos ajudar o outro a crescer. Ele precisa depender não de você, mas a depender de Deus. E tem pessoas que querem sempre em nome do amor ao próximo, que quer fazer tudo para o outro, impedindo ele de crescer. Ele não cresce, ele não converte, ele não muda, ele continua da mesma forma, porque tudo em volta dele é de mão beijada, tudo. Ele precisa passar por situações que Deus quer fazer ele crescer, amadurecer, mas eu estou impedindo. Então é hora de olharmos para nós, olharmos e ver, peraí, até onde eu posso agir aqui? Porque daqui para frente Deus tem que agir na vida dele. Então você tem que entender que o crescimento ele é lento. E assim como nós não podemos puxar uma planta da terra, ela brotou ali, você não vai puxar ela até ela esticar e crescer. Então assim como eu não posso puxar ela para ela crescer mais rápido, nós não podemos acelerar a maturidade do outro. Às vezes o maior amor não é fazer por, mas é esperar com paciência, esperar com maturidade, coragem para deixar o outro cair e levantar. Pensa bem, se Pedro não tivesse afundado nas águas, quando Jesus disse para ele afundar, lançar a rede, talvez ele não teria aprendido sobre a profundidade da fé. Se o filho pródigo não tivesse passado necessidade aonde ele estava, talvez ele não retornaria e não valorizaria o lar. Então, proteger o outro de todo sofrimento é privá-lo da graça de Deus. E que muitas vezes age justamente no vale. Muitas vezes a graça do Senhor vai agir no vale. Muitas vezes aquela pessoa precisa ir para o vale, precisa ir para o deserto. E eu preciso deixar ela passar no deserto. Assim você também precisa permitir que aquela pessoa passe no deserto. Você vai orar por ela, você vai estar junto dela, mas você não vai impedir. Porque tem situações que Deus vai agir, o Senhor vai agir ali, é no vale. E você põe uma coisa na mente e no seu coração, você não é o salvador da terra. Então deixa Deus fazer. Em vez de dizer eu faço por você, diga vamos orar e eu te ajudo a encontrar o caminho. Então olha só o exemplo de Jesus. Jesus ele dá o exemplo do amor que liberta. Como assim? Jesus, mesmo sabendo de todas as fraquezas dos discípulos, quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, você vai ver quando ele escolhe os discípulos, quando ele envia os discípulos, ele sabia das fraquezas, das falhas, mas Jesus não fez por eles. Enviou. Jesus falou, vai. Enviou ele aos campos. Deixou que falhassem. Permitiu que Pedro negasse ele ali antes, quando ele estava a caminho ali com a cruz, para depois restaurar Pedro. Então o verdadeiro amor não é aquele que sufoca, mas dá espaço para que o outro respire, para que o outro erre, para que o outro aprenda e cresça. Então, para que você possa refletir hoje, em que área da sua vida você tem feito demais para o outro, impedindo o seu crescimento. E talvez você vai falar assim, nossa, como você está dizendo isso, Luciane? A gente não tem que amar o próximo? A gente não tem que estender a mão, a gente tem que amar. Amor a gente ensina, dó a gente afunda no abismo. Então não tenha dó de ninguém não, você vai amar o próximo, ama o outro, fala a verdade. Às vezes a verdade dói. E quando nós falamos a verdade, às vezes as pessoas vão olhar para você e vai te julgar. E eu estou aqui para dizer para você sim a verdade. Isso não importa, talvez você não vai concordar comigo, mas eu estou aqui para dizer a verdade. Então, que você possa olhar para a sua vida e perceber qual é a atitude que você precisa mudar para que os outros mudem ao seu redor. Você tem confiado mais na sua capacidade de ajudar, mais no seu poder de ajudar do que no poder de Deus de transformar? O que você tem feito? Então, minha querida, meu querido, você que está aqui nessa noite, o mundo precisa menos de heróis e mais de pessoas que vai direcionar para um caminho certo, mais de pessoas que aponte para Cristo, mais pessoas que vai dizer a verdade, e que possamos amar como Jesus amou, sim,
sem medo de deixar o outro caminhar com as próprias pernas, porque é assim que a fé fortalece. É assim, e Jesus, ele te deixa caminhar com as suas próprias pernas. Jesus não fica fazendo tudo para você não, e nem escolhe as coisas para você, tanto que você escolhe que caminho você quer estar, aonde você quer estar. Então não basta ouvir a palavra, é preciso vivê-la. Não basta crer, é preciso obedecer. Então não basta sonhar, é preciso agir. Por quê? Porque assim como o agricultor que espera a colheita, Deus também espera que as nossas palavras se tornem frutos. Então, de amor, de justiça, de serviço, de servir no Evangelho. Então, que hoje você possa tirar um momento na sua noite, né? Que você possa ter esse momento hoje, que você possa pegar essa semente que você tem na mão, que você vai olhar quais são as sementes que você tem na sua mão, e que você lance hoje na terra. Que o Espírito Santo lhe dê coragem para você agir, porque a bênção não está no que planejamos, mas no que realizamos pela fé. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude a não apenas falar, mas a fazer. Então, não é apenas crer para caminhar, não é apenas crer, não é apenas sonhar, mas é semear. Então, que hoje você possa refletir sobre isso. Que você não venha se contentar com a fé do discurso, mas que as nossas mãos sejam verdadeiramente ali sementes que sejam lançadas na terra e que elas venham se sujar, que as suas mãos se sujem com a terra. Por quê? Porque o reino de Deus não é construído com boas intenções, mas com mãos que trabalham e corações que perseveram. Que o Senhor nos dê a ousadia de plantar, mesmo quando o solo parece duro, porque Ele é fiel para fazer brotar o que você tem semeado, com fé, com amor e com atitude, e com ação. Então, que nessa noite você possa refletir sobre isso. Eu quero orar por você, se você permitir. Eu quero orar com você nessa noite. Que você possa olhar para a sua vida, que nesse momento, se você estiver aí agora, você que está aí me acompanhando, se você puder, feche seus olhos. Eu quero orar com você, eu quero colocar diante do Senhor a sua vida. Eu quero pedir a Deus para que Ele possa verdadeiramente ir de encontro a você. O Espírito Santo te encontre nessa noite. Pai, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, hoje nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos mudar. O Senhor nos conhece mais do que a nós mesmos, Senhor, e sabe onde as nossas atitudes têm sufocado, não apenas o nosso crescimento, mas também daqueles que estão à nossa volta. Senhor, ensina-nos a amar com sabedoria, que nós venhamos ter humildade para não substituir a Tua obra na vida do outro, a paciência para permitir que cada um viva o seu processo, e nos dê a coragem para não ter medo de deixar os tropeços ensinarem mais que as nossas palavras. Remove de nós o desejo de controlar, remove de nós a ansiedade de querer resolver tudo, e a ilusão de que nós somos indispensáveis. Que nós sejamos como João Batista, Senhor, que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ajuda-nos a confiar no Senhor mais do que confiamos em nós mesmos, Senhor, porque nós não somos nada. Que o Senhor possa, Pai amado, gerar em nosso coração a confiança em Ti, mais do que naquilo que nós cremos na nossa capacidade. Que minhas mãos, as nossas mãos, não atrapalhem o que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós. E que acima de tudo, o Senhor possa nos levar às pessoas que necessitam ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos leve a depender do Senhor. Transforma, Senhor, a cada um de nós, para que nós sejamos instrumentos de libertação, não de dependência, mas um canal da Tua graça, não um obstáculo do Teu agir, mas sim, Senhor, permitindo que o Senhor seja o nosso Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é mais um dia desse ano. Hoje nós estamos no dia 126 do ano de 2025.
E talvez você que está aqui vai dizer assim: já se passou tantos meses, né? Já se passaram meses e até agora eu não alcancei nada. Será que ainda vai dar tempo de eu alcançar alguma coisa? Mas eu quero te dar um recado de Deus, né? Deus, ele não conta dias, ele conta oportunidades. Então, se você sente que errou, se você sente que exagerou, se você tem ajudado exagerado de forma errada aqueles que talvez você ache que precisa, se você protegeu demais, ou que deixou seus sonhos sem ação, ainda dá tempo, a terra está pronta. E então que você possa pegar as sementes que estão nas suas mãos, porque você é o agricultor aqui, mas nós temos o agricultor celestial, e ele está do seu lado. Então não importa quantos dias se passaram, meses, o importante é que você vai lançar a semente hoje. Plante a mudança, regue com fé e confie, Deus fará brotar o que você semear, amém? Que este seja hoje o 126, quase no fim, está quase no fim, estamos entrando no 127 quase. Que hoje seja esse dia que você decida agir diferente, confiar mais e deixar Deus agir na sua vida e na vida de quem você ama. A melhor colheita ainda está por vir, eu acredito nisso. Então, que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz dele. E aonde você chegar a partir de amanhã, olharão para você e verão a luz do Senhor. Então receba a força do Pai. Fortaleça-se na fé. Não tem nada que possa te derrotar, nada, a não ser nós mesmos. Mas se eu creio no Senhor, você pode ter certeza, se você crê, nada pode vir e te derrubar. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem medo, não tem angústia, não tem nada. Porque agindo Deus na sua vida, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor na sua vida. Então eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida da Jusilene, eu declaro sobre a vida da Valéria, eu declaro sobre a vida da Vanilda, da Lucilene, da Kemily. Eu declaro sobre a vida da Júlia. Eu declaro bênçãos do Senhor. É bênção sem medida, força, coragem, fé. Cada pessoa que aqui está vai receber um renovo do Senhor. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém tem poder para impedir o mover do nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus faça realmente você ver que Ele é o Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Obrigada por estar aqui até o final. E que de vez em quando a gente vai estar aqui trazendo uma palavra para cada um. E Jusilene, saudades de você. Há muito tempo que eu não te vejo, viu? Saudades, minha querida. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada, Júlia, por estar aqui conosco também. Beijos a todos. Tchau.